E o Porta dos Fundos divulgou nesta segunda-feira um cartaz oficial do seu trailer especial de Natal chamado Te Prego Lá Fora. E a produção, que pela primeira vez é apresentada em um formato de animação, vai ao ar no próximo dia 15 de dezembro. Confira comigo o absurdo do trailer escarnecendo a fé cristã. Não é de Deus. Na verdade, aquela mais alta ali é exclusiva de Deus. Jesus! E o Porta dos Fundos é um grupo composto por esquerdistas e eles amam exaltar a tolerância, mas eles são os mais intolerantes contra os cristãos e eles também são os primeiros a escarnecer da fé, principalmente dos religiosos. Isso é classificado na lei brasileira, meus irmãos, como vilipêndio à fé, previsto no artigo 208 do Código Penal. Quem se recorda, por exemplo, do caso do jogador de vôlei, o Maurício, que manifestou a sua opinião sobre o Superman gay, e isso virou debate nacional e muitos estavam, por exemplo, cancelando o jogador na internet, e ele apenas deu a sua opinião, mas a internet ficou abismada com a posição do jogador de vôlei, e ele foi expulso também do time por causa da sua opinião. E eles querem tolerância, mas eles são os mais intolerantes, e eles querem amor, mas eles são os mais responsáveis por disseminar ódio às pessoas. Nada passa de hipocrisia. E nesse vídeo, meus irmãos, eu não quero apenas trazer, por exemplo, um informativo, mas eu quero analisar biblicamente dois pontos muito importantes para refletirmos sobre o Porta dos Fundos. E o primeiro ponto é sobre zombar de Deus. E não é novidade que esse grupo há anos tem escarnecido da fé dos cristãos. Em 2019, por exemplo, eles realizaram o especial de Natal, aonde Jesus tinha um namorado. Em 2020, eles lançaram a Teocracia em Vertigem. E novamente em 2021, eles realizam essa animação profana. Todo final de ano é a mesma coisa. E aproveitando o gancho desse assunto, eu gravei um vídeo aqui no canal após o falecimento do ator Paulo Gustavo, um ator muito conhecido que foi protagonista do filme Minha Mãe é uma Peça. E ele faleceu devido ao Covid. E muitos disseram que ele faleceu devido ao juízo de Deus e porque ele zombou de Deus. E se você não assistiu essa análise, eu vou deixar o link na descrição e também vai aparecer aqui em cima nos cards. E o estudo sobre zombar de Deus está completo, mas eu vou comentar brevemente aqui. Vamos ao texto bíblico que fala a respeito disso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E o texto de Gálatas está falando de um princípio agrícola, aplicado metaforicamente ao reino moral e espiritual, e ao ensino claro em toda a Escritura. E o ensino do apóstolo Paulo não é somente para os incrédulos ou o pessoal do Porta dos Fundos, mas para todas as pessoas. De Deus não pode zombar, meus irmãos, que fique bem claro. E por que esse texto é aplicado somente aos que não creem na palavra de Deus, somente para pessoas ou atores como do Porta dos Fundos? Veja que zombar de Deus abrange inúmeras coisas que nós praticamos, como hipocrisia, mau testemunho, ir na igreja aos domingos e fofocar da vida alheia, ver pornografia e condenar adultério. E os exemplos são inúmeros que eu poderia listar nesse vídeo, meus irmãos. E se você, por exemplo, examinar o seu coração agora, você vai encontrar algo que esteja zombando de Deus? E tendo dito isso, eu quero compartilhar com os irmãos algo muito importante a respeito da língua original em grego, porque a grande maioria dos evangélicos que você pode pesquisar na internet acredita que se hoje você zombar de Deus, você já vai colher destruição já aqui nesse mundo. E isso não é verdade. Não é à toa que muitos incrédulos e pessoas que zombam de Deus continuam a prosperar aqui nesse mundo. Eles têm riquezas, famílias e entre outras alegrias terrenas. Então nós não podemos interpretar dessa maneira. A palavra em grego, meus irmãos, mukterizo, que é traduzida como zombar, está no presente indicativo do grego. O que isso quer dizer, Gabriel?
quer descrever uma ação contínua de uma pessoa. Ou seja, se uma pessoa que zomba de Deus, ela continua zombando, sem nenhum tipo de arrependimento, igual o pessoal do Porta dos Fundos, que há muito tempo escarnece do nome de Deus, e eles vão colher o que eles estão plantando. E é importante enfatizarmos que essa expectativa da colheita muitas vezes não é aqui no presente, mas no futuro. E a palavra traduzida como ceifar na língua original em grego é terizo, e ela está no tempo futuro em grego, ou seja, meus irmãos, é uma expectativa futura da colheita e não aqui no presente. Quem planta hoje, por exemplo, e colhe hoje na agricultura, o agricultor tem uma expectativa futura da sua colheita e não presente. E isso nós percebemos de muitas pessoas que zombam de Deus aqui no presente e nada acontece na vida delas como o juízo de Deus. Elas prosperam, elas vivem felizes, porém o grande dia do juízo de Deus, elas colherão tudo aquilo que elas plantaram nesse mundo. Então, tendo esclarecido isso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com crentes vingativos, mencionando que é juízo de Deus quando alguém acaba falecendo, por exemplo. Pois Deus, meus irmãos, segundo o apóstolo Pedro, ele escreve isso nas Escrituras. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E o segundo ponto que eu quero destacar é que existem tipos de zombaria que o nosso Senhor Jesus perdoa e outros não. Existem zombarias, meus irmãos, que são blasfêmias diretas contra o Espírito Santo de Deus. E uma cena dessa animação, o Porta dos Fundos narrou a história de Jesus no prostíbulo e ele entrou no quarto e se deparou com Deus, pois ele estava tendo relações íntimas sexuais com 3 prostitutas, e quando Deus se deparou que o seu filho entrou no quarto, ele transformou as mulheres em pombas. Meus irmãos, quem é simbolizado por pombas nas Sagradas Escrituras? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Veja o que Jesus disse a respeito disso. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Veja o que o nosso Senhor disse, em verdade vos digo. Jesus sempre, quando queria dar uma ênfase, ele sempre trazia nas suas pregações, em verdade vos digo. É uma exortação solene que nós devemos prestar atenção. E a linguagem usada por Jesus é muito clara. Todo tipo de pecado e blasfêmia seria perdoado. Jesus claramente coloca blasfêmia à parte de todos os outros pecados. E isso significa que qualquer blasfêmia é pior do que outros pecados. E isso se deve ao fato de ser um pecado cometido diretamente contra Deus, sem nenhum motivo a não ser desonrá-lo. Por isso, nós encontramos na Escritura que não há distinção de pecados no sentido de condenação, mas existem pecados que são piores e são cometidos. E a blasfêmia e a injúria, por exemplo, são piores que outros pecados, inclusive quando eles são cometidos contra o Espírito Santo de Deus. É imperdoável. E a blasfêmia, meus irmãos em Cristo, não é um ato descuidado, impensado contra Deus, mas um ato deliberado, consciente da rejeição de Cristo. E no texto, nós não encontramos dúvidas nas palavras dos fariseus, mas sim plena convicção em rejeitar Jesus e atribuir a sua obra ao demônio. Podemos simplificar e dizer que uma pessoa que teve um encontro com Deus, por exemplo, experimentou as coisas celestiais, conheceu a verdade do Evangelho e agora essa pessoa está atribuindo ao nosso Senhor Jesus obras demoníacas, blasfemando o seu santo nome, e depois de conhecer a luz, essa pessoa está abandonando, ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E na teologia nós chamamos isso de apostasia, um estado que não tem mais volta. E sendo bem sincero, meus irmãos, o pessoal do Porta dos Fundos conhece muito bem essas passagens das Escrituras, alertando contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. E associar a Deus e ao Espírito Santo a relações sexuais com prostitutas é algo muito tenebroso para a mente do cristão genuíno, só de pensarmos nisso.
Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E se você quer assistir o vídeo completo, meus irmãos, sobre blasfêmia contra o Espírito Santo e o seu real significado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pois o estudo completo eu abordo com mais detalhes a respeito desse assunto que é muito importante. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.